Unasp FM. Unasp FM. O Jornal Primeira Página tem oferecimento Unasp. Acesse unasp-ec.com e conheça um dos maiores centros universitários da região. Jornal Primeira Página. Olá, bom dia. Está começando mais um Jornal Primeira Página, sua conexão com a notícia. Hoje, 29 de março de 2016, terça-feira, e até às 8 horas você acompanha aqui os principais fatos. Confira agora os destaques desta edição. Táxis têm preços fixos de Viracopos a Indaiatuba. Campinas já tem mais de 1.000 denúncias de maus tratos a animais. E a falta de informação está dificultando a contratação de deficientes. A gripe suína volta a preocupar a população e você vai acompanhar uma reportagem especial sobre isso. 7 horas e 46 minutos, vamos agora para o giro de serviços, trazendo informações do trânsito, previsão do tempo e tudo o que você precisa saber para hoje. Vamos começar com o monitoramento das estradas feito pela Rota das Bandeiras. Nós vamos falar com Kleber Koch. Informações das estradas. Oferecimento. Colégio Unasp. A educação do seu filho em boas mãos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Aline, eu estou passando aqui as câmeras do Centro de Controle Operacional da Rota das Bandeiras e vendo as imagens. O motorista que segue neste momento pela rodovia Professor Zeferino Vaz encontra trânsito bom. Não há nenhum ponto de parada. O pessoal que sai aí da região de Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, com destino a Campinas, faz uma viagem até que relativamente tranquila. Alguns pontos críticos onde normalmente costuma ter trânsito, na altura do quilômetro 121 em Paulínia, ou no entroncamento com a rodovia Dom Pedro I. Hoje a situação é bastante boa, o motorista não tem esse tipo de dificuldade. Somente lá na chegada ao Tapetão em Campinas, aí sim é um pouco mais de tráfego intenso, mas mesmo assim sem maiores dificuldades para o motorista nesta manhã. Na rodovia Dom Pedro I a gente tem 2 pontos com lentidão. Eles ocorrem nos entroncamentos da rodovia Dom Pedro I com o anel viário Magalhães Teixeira e também no entroncamento com a rodovia Anhanguera. A gente não tem um registro de acidentes, o motivo neste ponto é o horário de pico mesmo, excesso de veículos, grande número de pessoas na rodovia. Não há registro de chuva, o sol predomina em todo o trecho praticamente, somente na região de Garatá, mas aí já bastante distante de vocês, região de Garatá, Jacareí, aí sim tem um pouco de neblina, então atrapalha um pouco a visibilidade, mas no restante do trecho é sol e visibilidade excelente para quem está na pista, Aline. Muito obrigada, Kleber. 7 horas e 48 minutos. Vamos agora falar de previsão do tempo. Ontem fez bastante sol, mas acabou chovendo no final da tarde. Quais são as expectativas para hoje, Jefferson? Bom dia. Previsão do tempo. Oferecimento. unaspstore.com.br. A sua loja virtual de produtos Unasp. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Primeira Página. A gente começa a falar do tempo em Olambra, na cidade das Flores. Amanhã vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, mas à tarde e à noite existe riscos de pancadas de chuva. A mínima na cidade é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. No momento, na cidade, faz 22 graus. Em Paulínia, a situação é a mesma. Pela manhã vai ter aumento de nuvens e sol por toda a manhã, mas à tarde e à noite existe riscos de pancadas de chuva. A mínima na cidade é de 22 graus e a máxima de 33 graus. No momento, faz 23 graus com poucas nuvens. E Conchal, amanhã também vai ser de sol e aumento de nuvens por toda a manhã, mas à tarde e à noite existe riscos de pancadas de chuva. No momento na cidade faz 21 graus, a mínima chega aos 20 e a máxima aos 33 graus.
E em Arthur Nogueira, a cidade amanhã também vai ser de aumento de nuvens e de sol, mas à tarde e à noite existe risco de pancadas de chuva. A mínima na cidade chega aos 20 graus e a máxima aos 31 graus. No momento faz 21 graus com o céu com poucas nuvens. É com você, Aline. Muito obrigada, Jefferson. 7h50. Lembrando a você aí de casa que pode e deve participar aqui do jornalismo do Primeira Página pelo canal interativo do WhatsApp. Se você não tem o número, anote aí. 19 9900 6407. 19 99900 6407. Você pode enviar sua mensagem de voz, foto ou vídeo com destaque que acontece aí pertinho de você, o fato que acontece na sua região. E se você tem curiosidade para conhecer aqui os bastidores do Jornal Primeira Página, acesse radionasp.com.br e assista ao jornal clicando em vídeo. Você vai conhecer a nossa equipe e acompanhar tudo o que acontece por aqui. Jornal Primeira Página. Apresentação Aline Lidick. E as nossas redes sociais, Instagram, @unaspfm e facebook.com/unaspfm. Você pode acompanhar também mais um pouco sobre o que acontece no jornal e acompanhar também promoções e estar participando aqui com a gente. 7h51, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas publicou na segunda uma tabela com novos preços fixos para o transporte de táxis partindo de Viracopos para Indaiatuba. Os valores fixos passarão a valer no dia 1º de abril. E o passageiro poderá escolher se deseja usar o taxímetro, que deve ser ligado no momento da corrida. De Viracopos para as demais cidades da região não foram feitos reajustes, mas os preços também são fixos. 7h52, a pandemia da gripe suína foi declarada como contida há 5 anos atrás, mas alguns casos foram detectados ao longo deste período. No último domingo, um homem de 34 anos morreu vítima da gripe. O repórter Jefferson Brown conversou com o infectologista Dorival Duarte, que explicou detalhes sobre o vírus. Acompanhe. A data de 25 de abril de 2009 foi marcada como a entrada de uma das piores pandemias registradas no mundo. Neste dia, 2 pessoas vindas do México apresentaram sintomas da doença H1N1, ou mais conhecida como gripe suína. Em agosto do mesmo ano, o Ministério da Saúde declarou que 78% dos casos de gripe no país foram decorrentes do H1N1, e 20% das mortes mundiais foram brasileiras. Um ano após a entrada do vírus no Brasil, em agosto de 2010, a Agência de Saúde das Nações Unidas declarou o fim da pandemia, mas pediu vigilância constante, avisando que pandemias, como os vírus que as causam, são imprevisíveis. No Brasil, alguns casos isolados decorreram ao longo deste período. No último domingo, morreu em Americana o secretário adjunto de Educação, Wellington Zigart, de 34 anos, suspeito de ter contraído a gripe suína. O infectologista Dorival Duarte fala dos sintomas da doença e por que o vírus leva à morte. Os sintomas são primariamente febre, tosse, dor muscular, dor de cabeça, que é cefaleia, e com frequência associado a isso escorrimento nasal, leva à morte porque em alguns pacientes, especialmente pacientes com fatores de risco para complicação da infecção pelo influenza, que são, por exemplo, pacientes com asma, bronquite crônica, pacientes diabéticos, pacientes com obesidade e mulheres grávidas, pode comprometer nesses casos, sobretudo nesses casos, o pulmão do paciente dando uma pneumonia. O médico ainda aconselha que mesmo que a doença tenha se manifestado em uma quantidade mínima, os cuidados devem ser os mesmos. Bom, os cuidados que se deve ter é evitar, ter um contato próximo a pessoas que tenham sintomas de infecção do trato respiratório. Que sintomas são esses? São sintomas que eu já mencionei, né? Febre, tosse, dor de garganta, dor muscular difusa, né? Então, evitar ter contato com essas pessoas, né? Na medida do possível, evitar estar
em local muito aglomerado, com pobre ventilação. Desde 2010, a vacina anual contra a gripe suína já é capaz de imunizar os pacientes contra a cepa H1N1, que provocou a pandemia de 2009. Jefferson Brau, para o jornal Primeira Página. 7h55. A falta de informação das empresas é o principal fator que dificulta a inclusão de pessoas portadoras de alguma deficiência no mercado de trabalho. Essa foi a conclusão de 90% dos profissionais de RH entrevistados numa pesquisa sobre o assunto. O levantamento, que foi realizado por uma empresa de consultoria especializada nesta área, mostra ainda que 67% dos gestores mostram resistência na hora de contratar deficientes e 86% só o fazem para preencher o número de cotas. A resistência de muitos contratantes está na falta de preparo destes para lidar com as limitações e descobrir as capacidades que esses indivíduos apresentam. Nesse cenário, uma alternativa é ir atrás de clínicas especializadas para ampliar o conhecimento sobre as habilidades dessas pessoas e contribuir para a inclusão. 7h56. Um buraco com água parada e lixo tem preocupado moradores do bairro Jardim Aerocontinental, em Campinas. Segundo moradores, o problema surgiu no Carnaval e até agora não foi resolvido. A prefeitura informou que só será possível arrumar a cratera quando uma galeria de água que funciona no local for consertada. Porém, para fazer o conserto é necessário que uma família seja removida do local. Ainda segundo a administração municipal, será analisada a situação para encontrar outras medidas, mas não há previsão para solucionar o problema. 7h57. Campinas começou o ano com 1.533 denúncias de abandono e violência contra animais. Do total, 40% dos casos são de maus tratos, segundo os dados da Prefeitura. Outras ocorrências envolvem atropelamentos e animais doentes que vivem em casas de acumuladores. Diante dessa situação, moradores e ONGs se mobilizam para cuidar dos animais. Com a ajuda de voluntários, a Associação Amigos dos Animais de Campinas abriga esses e outros animais e oferece espaço, alimentação e acompanhamento médico. Mas o custo é alto. São quase 2.000 cães, 1.000 gatos, 30 coelhos, 10 cavalos e um urubu, com gastos de R$70 mil por mês só para a manutenção do abrigo. A ONG sobrevive de repasses e doações, assim como muitas outras que atuam em Campinas. 7h57. Vamos agora para o mundo dos esportes com Leandro Oliveira. Bom dia, Leandro. Bom dia, Aline. Bom dia aos ouvintes do jornal Primeira Página. Terça-feira decisiva na vida do técnico Dunga. Hoje à noite, a equipe brasileira enfrenta o Paraguai, jogando lá no estádio Defensores del Chaco. Uma partida que pode mudar o rumo da seleção brasileira nos próximos 5 meses, em que nós não teremos partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo Copa do Mundo da Rússia, desculpem. Hoje o Brasil tem 2 desafios. Um no ataque, substituir Neymar, que vem produzindo muito pouco na seleção brasileira. Muito menos do que no Barcelona e muito menos do que o esperado de Neymar. O substituto deve ser Ricardo Oliveira, que tem em seus pés a missão de começar a ativar o ataque brasileiro e marcar gols, como faz e já fez no Santos. Outro desafio de Dunga é na zaga, substituir todo o sistema de zaga com a entrada de Gil, ex-zagueiro do Corinthians, que agora atua no futebol chinês. Um desafio, porque Gil não vem atuando até mesmo no futebol chinês, devido a um calendário longo com poucas partidas. Hoje à noite, às 9h45, o Brasil vai saber se nos próximos 5 meses terá tranquilidade para se preparar para o jogo contra o Equador no dia 2 de setembro. Mas o que nos resta para hoje é torcer para que lá dentro dos domínios paraguaios nós tenhamos a realidade brasileira vencendo e continuando na zona de classificação. É hora de torcer pela seleção canarinho, que vive um momento de instabilidade. Um ótimo dia para você, Aline. Muito obrigada, Leandro. Um ótimo dia para você também.
E com essas informações, nós encerramos esta edição do Jornal Primeira Página. A produção é da Rádio Agência Unasp FM. A apresentação foi de Aline Littke, na Central Técnica Roberto Santos. A direção de jornalismo é de Luiz Fernando Assunção e a direção geral é de Leandro Oliveira. Um ótimo dia para você, muito obrigada pela sua companhia e nós nos encontramos novamente amanhã. Até lá! O Jornal Primeira Página tem oferecimento. Unasp, Unasp, Unasp.